Nessa aula a gente vai falar dos finalmente. Algumas das coisas que a gente vai conversar aqui vão servir para a sua clínica, outras não vão servir, mas a gente vai entrando aqui em vários cenários para que a gente possa servir e ajudar todo mundo aqui nesse treinamento. Se a sua clínica ela tem convênio, então você pode pular toda essa parte aqui de papel, meio de pagamento, parcelamento, sinal. Se ela é uma clínica que trabalha com convênio, não tem um pagamento, é o convênio que paga, você precisa pegar a guia. Agora, se a sua clínica ela tem mais de um serviço, se ela faz mais de um tratamento, se ela tem mais de uma terapia, então você pode trabalhar com upsells e downsells. Então vamos trabalhar. Primeiro, o que é um upsell? Up é para cima, do inglês. Upsell é o que você oferece depois que a pessoa disse sim. Então você vai numa lanchonete, você acabou de comprar fala, não, eu quero um Big Mac. Você gostaria de por mais R$ 2,90 levar fritas e não sei o quê? Então, esse é o upsell. Logo depois que você disse o sim, que você concordou com a compra, te é oferecido um próximo passo. Esse é o upsell. Então, upsell é o que você oferece após o sim. Esse é o upsell. E o downsell? O downsell é o que você oferece após o não. Se a pessoa disse não e você tem alguma outra opção para a pessoa, né? Você já tentou contornar e tudo mais, então você fala, olha, vou dar um exemplo. Pode ser que esse exemplo sirva para a sua clínica ou não. Digamos que você está trabalhando com um protocolo ou com um pacote que ele tem várias partes. Então pensa assim, tem essa parte, essa e essa, né? Pensa uma clínica de estética, por exemplo, que tem botox, tem preenchimento, enfim. E aí você ofereceu o pacote inteiro, a pessoa não, motivo de preço, tal, você não está conseguindo contornar a objeção, nem todas vão ser contornadas, nem sempre a gente vai vender, nem sempre a venda é a forma de ajudar, lembra, o objetivo é ajudar. E aí você fala, olha, se eu retirar isso aqui, tá um céu. Fica esses dois aqui, esse aqui eu não acho que você precisa tanto, esses dois aqui são mais essenciais para você, e o preço, ele cai disso para um valor menor. Esse é um downsell. Então, você não desiste, né? Se você tem opções para poder oferecer, então você vai. Se você tem opções e a pessoa disse sim, você oferece mais opções, olha, eu também tenho esse outro pacote, mas esse aqui, eu também tenho esse outro tratamento na clínica, pode ser interessante, é upsell. Se a pessoa disse não, você corta e dá outras opções, opções menores, menos quantidade, menos sessões. É uma clínica com sessões, são menos sessões, né? Opções de qualidade que pode ser dito às vezes como inferior, mas que tem um preço menor. Então, você dá opções, você sempre dá opções para a pessoa. Seu objetivo é ajudar, às vezes você não consegue ajudar com uma coisa, você oferece uma outra coisa. Esse daí é o downsell. E agora a gente fala dos descontos. O desconto é o seguinte: tem duas formas de você trabalhar desconto. Tem uma forma que eu gosto e tem uma forma que eu acho complicada, eu não gosto. A forma que eu gosto é o seguinte: é um desconto porque está numa campanha promocional. Então esse desconto é um desconto que veio antes. Antes. O desconto que você deu antes, você está oferecendo para todo mundo. Então ele é mais justo. Tem um outro desconto que é o desconto que você oferece depois para fechar a venda. Você vai ver muito esse desconto no varejo, em lojas, entendeu? Aí você vai comprar um produto, não, ele dá um desconto disso na feira, entendeu? Esse desconto de feira eu não gosto. Ninguém na saúde gosta desse desconto, o doutor não gosta, você pode ter certeza. Toda a formação que todo mundo da área da saúde recebe é contra esse desconto de feira, que fica aquela barganha, entendeu? Pô, estamos barganhando tratamento de saúde. Então, esse tipo de desconto, ele não é legal. Por quê? Porque você faz uma condição para uns, não faz para outros, então fica uma coisa mais questionável. Então, é, não recomendo trabalhar esse desconto porque você fica refém dele, né? E depois os pacientes eles conversam, por que para ele você fechou o tratamento para mim de um jeito, de um preço, e para mim de outro preço, exceto, é claro, são tratamentos diferentes, são tratamentos personalizados, são produtos diferentes, obviamente vão ter preços diferentes. Agora, aquele desconto que você dá
para fechar a venda, ele funciona, tá? Ele funciona, mas ele no longo prazo ele não é legal. Pensa, o objetivo é um crescimento de longo prazo. Não adianta ganhar agora, né, nesse mês, o mês que vem, depois coisa degringolar. Então, evite o desconto de feira, evite a barganha, a pechincha, entendeu? Isso aqui não é loja de roupa, é uma clínica. Então, pensa nisso daí. Agora, o desconto que vem em campanhas, estamos no mês promocional, às vezes tem algum estoque que tem que ser usado, né? Às vezes tem algum aparelho da clínica que está mais parado, e a clínica ela pode totalmente montar promoções, às vezes tem um tema, é o mês de prevenção do câncer de mama, então todos os atendimentos que tem a ver com o exame de mama, por exemplo, mamografia, vão ter desconto. Legal, é uma campanha, né? Agora não, para você eu vou fazer, como é que você faz de uma forma tranquila o desconto? Você não faz desconto, você faz o downsell. Ou seja, você corta alguns dos elementos, né, ou oferece uma outra variação e, e aí você faz a venda. É só você cortar, se é um pacote com várias coisas, olha, eu não consigo te dar desconto, não seria justo fazer com os outros pacientes, né? Aí tem todo um preço de custo, mas eu consigo tirar esse item aqui que para você não faz tanta diferença e o preço fica dentro do seu orçamento. Pronto, é assim que você trabalha. Use papel e calculadora. Como assim? Tá? Isso não se aplica se a sua clínica é só convênio. Agora, se a sua clínica não é só convênio e você vai ter que processar pagamento e receber pagamento em dinheiro, presta muita atenção aqui. É muito importante que o paciente ele tenha clareza, ele precisa entender. Ele precisa entender. Se a pessoa não entende, o instinto natural, quando a gente não entende, é a gente travar. Na dúvida, não. Na dúvida, eu vou ficar parado, não vou mudar de situação. Então, você tem que trazer bastante clareza. Então, digamos que você está fechando um tratamento, e esse tratamento é um tratamento de R$ 3.000. Só que a pessoa paga. Aí você vai anotando. Eu estou anotando aqui com você, você faz a mesma coisa. Pega um papel, pega uma caneta e você fala, olha, é 3.000. Mas agora você vai dar de entrada, tanto, então já vamos falar aqui do parcelamento também. Então, de entrada você vai dar 1.500. E aí, depois você vai pagar mais duas parcelas, uma de 750 e daqui a outro mês 750. Aí você anota. Se você só falar, o número deixa as pessoas confusas. Muita gente tem pavor de matemática. Então vai falando e vai escrevendo. Então, ó, você paga 1.500 agora e depois no mês que vem, no dia tal, você paga 750, no outro 750. Pronto. Estou dando aqui para você um exemplo, é assim que você explica, tá? E você pega a calculadora, porque ó, você pegou 1.500, aí vamos lá, é 3.000. Aí você pagou 1.500. Agora, aí vai sobrar quanto? Vai sobrar 1.500. Só que a gente vai parcelar esse 1.500 em duas vezes para ficar mais fácil para você pagar. Aí dividir por dois, você pega a calculadorazinha assim, ó, e você divide. Ó, vamos pegar aqui uma calculadora. Então você tem um tratamento de 3.000. Então, 3.000. Você pega, você está mostrando o quê? Você está provando. Esse gesto é um simbolismo de você pegar um papel, uma caneta e uma calculadora. Tem um simbolismo que passa uma didática, passa uma clareza, passa uma segurança. Então, é 3.000. Mas você vai pagar agora, ó, 1.500. Então, vai sobrar quanto? 1.500. Só que a gente vai dividir esses 1.500 em 2 meses. Então, eu vou dividir por 2. Dividido por 2 ficou 750. Você vai pagar hoje 1.500. Aí mês que vem 750, no outro mês 750. E aí pronto. É assim que você usa o papel e a calculadora. Você sempre traz os números, você anota e isso traz a clareza que a pessoa precisa para ela poder decidir. Sempre trabalhe e busque opções de meios de pagamento. Né? O que são meios de pagamento? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem o Pix. Aí vou te dizer um tipo de desconto que você pode usar, que é ético e não volta contra você. Qual é? Desconto com Pix. Com Pix, as taxas que a clínica tem que pagar são menores. Então, você pode dar desconto no Pix. Olha, se você pagar à vista, esse de 3.500, ele fica por 2.500. Esse de 3.000 fica por 2.500. Se você pagar no cartão, aí a gente consegue parcelar em até, aí você vai colocar em até 12 vezes, por exemplo, e vão ficar 12 parcelas de. Aí você coloca, faz o cálculo com a pessoa, R$ 250, por exemplo. Nunca vai ser ideal que não seja o mesmo preço. Tá? O ideal é que no pagamento à vista o preço seja menor e no pagamento passado seja maior.
Se a clínica recebe o dinheiro à vista, tem muitas vantagens, né, administrativas, ela tem dinheiro agora, chama-se capital de giro, o fluxo de caixa dela. Então, é uma coisa boa ter dinheiro agora e o incentivo para fazer um preço menor no Pix, ele é um bom incentivo. Isso é assim que você coloca para o paciente. Na prática, é a mesma coisa que você tem um preço normal, e o preço normal, por exemplo, vamos colocar aqui, digamos que o preço normal ele é 2.500. Mas aí, se a pessoa pagar um parcelado, tem a taxa, porque tem que pagar taxa do cartão, né? Então, a clínica ela recebe menos dinheiro sem falar que ela recebe parcelado. Se ela quiser receber agora o valor inteiro, ela tem que pagar uma taxa muito grande para a operadora do cartão ou para o meio de pagamento que estiver sendo usado. Então, o preço normal de 2.500, se for parcelar, então ele vai ficar, por exemplo, 250, 12 250. Então, 250 vezes 12. E ele fica R$ 3.000. Entendeu? Então, é assim que você vai trabalhar com a pessoa quando você for explicar. Tá? Então você sempre coloca primeiro o preço mais alto, você sempre coloca o preço então de 12, de 250 primeiro, mas se você pagar no Pix, né, a gente vai ter menos taxas, então a gente consegue fazer um preço consideravelmente menor. Aí você pode até mostrar o desconto. E aí, quanto que é esse desconto aqui? O desconto no Pix nesse caso. Então você sabe calcular? Vou te mostrar aqui, vou fazer junto. Então, no Pix ficou 2.500. No cartão ficou 12.250, que 12.250 é igual a 3.000. Então, eu consigo para você um desconto, se a gente for botar em porcento, é quanto? Você pega o valor do cartão, subtrai o valor do Pix, então é 3.000 menos 2.500, sobrou o quê? 500. Aí você vai pegar esse 500 e vai dividir pelo 3.000. Divide por 3.000. E tá vendo esse 0,16? 0,16 quer dizer, se você multiplicar por 100, é o quê? 16,6%. Então, se você pagar no Pix, eu consigo mais de 10% de desconto para você. Eu consigo 16% para você de desconto se você pagar no Pix. E aí você pega a calculadora e faz essa matemática com a pessoa, igual eu fiz com você aqui. Papel, caneta e calculadora. Desconto no Pix, né? A pessoa está recebendo, o preço é 2.500. A pessoa vai pagar 1.000, mais 3.000, mais a vai receber na prática mais ou menos uns 2.500, entendeu? Pela taxa do cartão, pela taxa se a clínica quiser antecipar o pagamento do paciente. Agora, tem um tipo de situação onde o paciente ainda não está pronto para fechar. Ele ainda não encheu o copo dele da consciência, mas você não quer deixar ele embora sem ter nenhum comprometimento. Então, esse aqui é o penúltimo caso. E esse aqui é o último caso. O penúltimo caso que você vai utilizar, então veja, você quer receber à vista, né? Você quer fazer upsells, mas você não está conseguindo. O paciente está te dizendo não e você vai retrocedendo, faz um downsell, e se eu cortar isso, isso aqui, eu consigo baratear, né? Aí o paciente, tá, mas vamos ver quanto vai custar isso daí. Aí você vai e parcela, né? Então você vai fazendo vários artifícios para ficar mais fácil de você conseguir fechar a sua negociação, o seu acordo. Mas você não está conseguindo, o paciente ainda fala, não, mas 2.500 não tenho esse dinheiro para pagar no Pix, né? E esse valor aqui eu não tenho nem limite no meu cartão, por exemplo. Não tenho 3.000 de limite no meu cartão, por exemplo. Né? Ou ainda está um preço puxado. Aí você tem que voltar atrás, você tem que lembrar que às vezes a gente precisa retroceder alguns passos para poder avançar. Se a pessoa ela tem a condição e ela está te dizendo não, às vezes é porque ainda não viu o valor. Então, passo número 1, plano A. Você volta, checa, verifica como é que está esse copo da consciência da pessoa. Às vezes você errou o time que a gente falou lá na aula anterior. Você errou o time achando que o copo estava mais cheio, mas esse copo está mais vazio. Então você tem que voltar e rever com a pessoa. Não, entendi. Como é que é uma forma que você contorna? Digamos que esse produto não tivesse custo, digamos que esse tratamento não tivesse custo. Você iria fazer? Sim. Você iria fazer com a gente? Sim. Por quê? Aí você vai trazendo as perguntas que vão de novo, subindo a consciência. Muitas das vezes isso vai resolver, você não vai precisar apelar para grandes táticas aqui. Então você vai subindo a percepção de valor e você acerta o timing e volta de novo para a parte de pagamento. Então não tem nenhum problema para você entender em você voltar atrás no processo da conversa. Se você está lá na frente, está tão falando de número, tão com calculador e você está pegando um monte de não, às vezes a pessoa não está consciente o bastante. Então você precisa voltar.
não tem problema nenhum, isso é super natural. Você volta, trabalha, mas isso realmente, para você é realmente importante, né? Você entende, tipo assim, se você não fizer isso daí, a dor é tão grande, né? Eu falo bem genérico porque são muitos tipos de clínica, muitos tipos de problemas que as clínicas resolvem. Então, você só preenche, pensa na sua clínica, o que a sua clínica faz, como ela ajuda, e você pensa qual é a implicação da pessoa não passar pelo tratamento. E toda a clínica, pessoal, não só a clínica, toda a empresa, todo produto, ele resolve uma dor. Ah, mas é cirurgia plástica estética, ele resolve uma dor, nem que seja uma dor de autoestima, entendeu? Nem toda dor é uma dor mecânica, física, ela pode ser dor psíquica, entendeu? É um desejo. Então, você sempre faz, a pessoa, nossa, eu tenho vergonha da minha aparência, ok? Né? Por que que você tem vergonha? Aí você vai revivendo com a pessoa as situações. Então, se você está pelo muito não, então uma estratégia é você voltar. Você voltou, né? Levou mais um nível de consciência, mas você está vendo que a pessoa, às vezes, ela realmente, naquele momento, ela não está com a condição para poder fechar. Realmente, ela não tem limite no cartão, ela realmente está sem esse dinheiro na conta para poder fazer o pagamento. E aí? Aí a pessoa fala, não, mas eu volto semana que vem e a gente faz. Entendeu? E aí você acredita? Né? Não. Você vai fazer então, você vai para o próximo passo aqui, ó. Antes de você topar isso, você vai pegar um sinal. E o que é um sinal? Um sinal é a mesma coisa que um seguro. Ele é um seguro. Ele é o quê? Uma opção. Ele é um direito. E você vai vender esse direito para a pessoa, essa opção, esse seguro. Olha, não, que poxa, que bom. Então, ou seja, você voltou com a pessoa atrás, você viu que o copo está cheio sim, mas ela está com a dificuldade financeira naquele momento, né? Em vez de ela voltar depois, só que é a última opção, você vai falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te propor uma coisa. Você paga agora, aí você vai pegar um valor. Quanto que você está na sua conta? Aí você pega um valor que você sabe que a pessoa ela vai ter a condição, tá? Isso aí você precisa validar, às vezes com o gerente da clínica, às vezes com o dono da clínica, né? Mas é uma estratégia que eu estou te trazendo. E você vai pegar e vai vender a pessoa, digamos que ela tem R$ 300 na conta, tá? O tratamento que está vendendo é de 3.000 ou de 2.500 no Pix. Então, vamos fazer o seguinte, você deixa aqui os R$ 300 e eu garanto para você esse preço já deixo você aqui garantido. Então, isso aqui eu deixo para você segurado que vai ter esse tratamento reservado para você. Por quê? Aí você vai trabalhar com escassez e urgência que a gente falou lá atrás, né? Em outros módulos, se isso for algo possível, se a sua clínica tiver, né? A gente tem muitos pacientes, então eu acho importante a gente reservar essa sua vaga, porque pode ser que depois a gente não consiga reservar a sua vaga. Então, para eu reservar a sua vaga, vou fazer o seguinte: você quer fechar, não quer? Quer, você já iria voltar para poder fechar isso. Então, vou fazer o seguinte: você deixa aqui os R$ 300, eu vou te dar aqui, aí você dá para a pessoa o quê? Um papel. Esse papel é o seguro. Então, isso aqui, pessoal, é muito feito no mercado imobiliário. Você vai visitar uma casa, um apartamento que você quer alugar e você não quer fechar naquele momento. Mas o corretor de imóveis ele fala, olha, depois de você tem mais duas pessoas que querem ver esse imóvel aqui. Então, se você não vai alugar agora, eu posso oferecer esse imóvel para outra pessoa. Exceto se você deixar um sinal. Então, ele te vende um sinal, te vende um seguro. Então você deixa aqui R$ 300, por exemplo, e aí eu estou reservando para você, eu reservo ele para você até, e aí tem uma data. E você combina com a pessoa data limite. Eu reservo por uma semana. Então você vai voltar na semana que vem, eu vou reservar isso aqui para você por 7 dias, por 10 dias. Então está reservado, você bota aqui a data, e aí, quando você pegou um sinal, a pessoa assumiu que um compromisso. Porque, pessoal, pensa bem, o mais importante na fase de fechamento é você ter um comprometimento. Só que você tenta um comprometimento maior, um casamento, né? Que é o fechamento, a pessoa pagando o tratamento inteiro, ainda com upsell, mas muitas vezes, na vida real, você não consegue isso. Então você vai para outra opção e você pega pelo menos algum comprometimento, que esse comprometimentozinho menor, ele é o sinal. E esse sinal, a forma de você trabalhar com ele é o seguinte, ó, você vai deixar esse dinheiro aqui, né? Ele é um direito seu, e quando você voltar para fechar o restante, esse valor aqui, ele já vai ser
já vai abater do tratamento principal. Então você vai pagar de 2.500, vai ficar por 2.200, porque os 300 já entra aqui. Você não vai perder eles, você não vai pagar os 2.500 mais 300, ficando 2.800. Não, você vai poder abater esse valor aqui da conta principal. Se você ainda puder fazer ainda, você pode, né, trabalhar ainda que você vai dar um desconto ainda maior com base no sinal. Isso aí depende, né, da sua clínica, do que você tem autonomia na sua posição para poder fazer. Mas é assim que você usa o sinal. É um comprometimento, digamos, dos últimos comprometimentos possíveis. Agora, o último comprometimento é o seguinte: não, nem sinal você está conseguindo com a pessoa. Então, o mínimo que você tem que ter, então, é deixar o próximo encontro marcado. Não, tudo bem, então você não tem, tal, não, né? Não, eu prefiro não fazer o sinal, tal, por N motivos, ó, não tem como garantir essa condição aqui para você, mas vamos fazer o seguinte, então. Então, quando que você vai ter a condição para compra, né? Ah, meu cartão vai virar no dia tal. Eu já vou deixar marcado para você no dia tal, você bota de novo, deixa a data marcada e faz com essa pessoa, igual ensinado no modo da T-Venda, o follow-up. Vai fazendo o follow-up com a pessoa, vai mantendo o copo dela cheio. Lembra? O copo evapora, o tempo evapora a água do copo, ou seja, a pessoa vai esquecendo, ela vai dando menos importância. Então você vai fazendo com essa pessoa, cultivando um follow-up. Né? O que é o follow-up? É você mandar mensagens, dizer como é que você está, manda se você tiver depoimentos, cases, vídeos de outros pacientes, né? Vídeo do doutor explicando sobre o tratamento. Tudo isso você vai mantendo o canal de comunicação aberto e ativo até a data do próximo encontro marcado que a pessoa vai voltar, para você aumentar a chance de você fechar o acordo. Então, essa é a sequência aí. Boa sorte, né? E vai tranquila, não pensa que você vai ganhar todas, não é normal, tá? Tem muita gente que não é pessoa que não nasceu para ser tratado na sua clínica, nem todo mundo vai poder ser ajudado com o que a gente tem para ajudar. Então vai tranquila, né? É importante para isso é ter um monte de gente, precisa ter um monte de leads. Leads são as oportunidades chegando. Então, se realmente você aplicou todas as técnicas aqui e você não conseguiu, tem o outro, e mesmo esse que você não fechou agora, tem um follow-up que você pode fazer a longo prazo, que tem estratégias, tem automações, ferramentas como o CRM que podem fazer de longo prazo, porque essa pessoa te disse não agora. Agora ela não está com a consciência, ela não está com a dor, ela tem uma outra coisa que está muito forte, mas daqui às vezes a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, essa pessoa agora ela está pronta. Então vai muito. A gente tem que de ajudar, mas a gente não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como ajudar todo mundo. Não dá para abraçar o mundo, entendeu? Então fique tranquilo, né? O importante é a gente ir melhorando cada vez mais. Então é um jogo de prática. Você tem que falar com o máximo de pessoas, você tem que aplicar essas técnicas, estude o seu jogo. Se você puder, grave as suas reuniões de venda, né? Bota procura na internet, tem ferramentas que gravam, para você depois estudar, ver como você está usando, se você está usando as técnicas que a gente conversou aqui, para você aprimorar o seu jogo. Você começa a acertar cada vez mais, entendeu? Então, é isso aí. Te desejo muita boa sorte, muito sucesso aí. Abraço.